Boa noite, pessoal. Vamos dar início ao nosso estudo da noite, capítulo 4, tópico 47 do Livro dos Médiuns. Aguardando a Denise. Já já a gente inicia. O pessoal já está começando a chegar. Só aguardando a Denise. Denise. Mais estudo do Livro dos Médiuns, capítulo 4, Sistemas, tópico 47, Sistema Otimista. Só aguardando a Denise. Aí, Denise já entrou. Oi, boa noite. Boa noite, tudo Tudo bem? bem? Bem, graças a Deus. Ei, Dani, fofa. Um Boa abraço. noite, Izzy. Boa noite, Valéria. Boa noite, lindezas. Ô, gente, tem condição não. Dona Clarice está dando boa noite para você também. Saudade de Clarice. Oh, meu Deus, lanchinho maravilhoso. Uma boa. Beijão, Clarice. Tudo certo. Vamos lá? E Vamos. aí, Carol? Hoje eu estava pensando, você acha que a gente faz uma hora só ou Fica a seu não? critério. Pode Vamos ver ser, como é Denise. que tá, né? Vamos fazer uma hora e a gente vê até Tá, qual que a gente vai, tá bom? tá. Daniela, A então, gente vai ainda ler isso. livre, A Daniela vai ler mensagem para a gente na hora que você der o ok. tá. Não, vocês que mandam aí, né? Vamos agradecer a Fraternidade Espírita Amor e Caridade nas bênçãos e mentoria de Dr. Pedro Luiz e a equipe, a todos que caridosa e carinhosamente estão conosco toda quinta-feira no nosso estudo do Livro dos Médiuns. Carla linda, boa noite, nossa amiga da sopa lá do André Luiz, bem-vinda, grande abraço. E pedindo, Túlio, gente boa, olha só, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui no estudo, né, continuado do Livro dos Médiuns, mas para contar os casos, para refletir um pouco sobre a sensibilidade que tem acontecido, sobre o que o Cristo quis dizer que vossos filhos profetizarão, né, Carol? E toda essa movimentação que tem ocorrido e que tem nos auxiliado, né? E a gente deve ter conhecimento para entendermos que tudo está no controle de Deus, sobre as bênçãos de Jesus, que Jesus é o governador do planeta, que nada está fora da ordem, né? E que nós, homens, é que somos responsáveis, sim, pelo que nós estamos colhendo. Mas que a qualquer segundo a gente pode mudar a nossa colheita e o nosso plantio. Vamos lá, Carol? Vamos lá. Daniela, faz a mensagem para a gente, por favor. Então, boa noite mais uma vez, Denise, Valéria. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da noite. São muitos os que complicam voluntariamente a existência, tomam decisões precipitadas, falam além do devido, bebem em excesso, dirigem em alta velocidade, praticam a invigilância,
permitem-se certas concessões, avançam sinais de advertência, humilham as pessoas, não são previdentes, esbanjam o que têm, não valorizam afetos, não pensam na consequência de seus atos, não cuidam da saúde. Estes, do que lhes acontece, jamais poderão se queixar, a não ser de si mesmos. Vamos fazer a nossa prece e fechar os nossos olhos e nos acalmarmos, né? Para mais este início de estudo. Vamos lá? Agradecemos ao Mestre Maior, a Jesus, nosso exemplo e guia. Agradecemos à equipe de Dr. Pedro Luiz e a todos os irmãos que conosco estão, encarnados e desencarnados. Agradecemos a oportunidade de falarmos do Evangelho de Jesus, das leis da natureza, das leis divinas, sobre o olhar de uma ciência, Senhor. A ciência de uma vida imortal, de energia que somos criados, não para morrer, mas para mudarmos de dimensão. Aceitando toda a transformação da matéria, mas acreditando com muita certeza na imortalidade de que cada um de nós, criados por Deus Pai, temos, somos e seremos. Que sejamos fortes para entregar-te, Senhor, com muito amor, os nossos amores que estão partindo, que estão voltando para a pátria espiritual. Agradecendo a toda essa equipe de bons espíritos, espíritos de luz, anjo da guarda, irmãos que nos hospitais, nas colônias espirituais, abraçam, recebem, acolhem e afetivamente cuidam de todos os nossos entes queridos que já estão na pátria maior. Mestre Jesus, a cada um de nós, a cada familiar que aqui está, sofrendo com dores muito grandes, aflitos, preocupados com todas as dificuldades que estamos vivendo, que em cada lar receba a luz da espiritualidade maior, de Deus e das bênçãos de Jesus. Que Maria, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, possa, através das tuas vibrações de amor, abraçar cada lar, cada casa, cada alma, na mais pura certeza de que não estamos sozinhos. Que a nossa alegria na esperança e em momentos melhores possam nos fortalecer e, apesar das nossas lágrimas, dores e aflições, estaremos, Senhor, aqui para te servir. E neste momento, cada um de nós sejamos capazes de cuidar do próximo, de abraçar o próximo, de termos mais paciência uns com os outros, para amarmos mais e podermos voltar à pátria espiritual com mais amor para dar e distribuir. Que a luz de Deus, como o sol e as estrelas, venham em cada um de nós, abraçando e envolvendo, para que cada um de nós possamos amar mais, viver mais nos exemplos de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então, dando continuidade, capítulo 4, sistemas, tópico 47, sistema otimista. Ao lado dos sistemas que só veem nos fenômenos a ação dos demônios, há outros que só veem a dos espíritos bons. Partem do princípio de que, liberta da matéria, a alma está livre de qualquer véu e deve possuir a soberana ciência e a soberana sabedoria. Essa confiança cega na superioridade absoluta dos seres do mundo invisível tem sido, para muitas pessoas, a fonte de numerosas decepções. Elas tiveram de aprender à própria custa a desconfiar de alguns espíritos, tanto como desconfiavam de alguns homens. Olha só, Carol, você parou no item 47. 47. É porque eu tinha notado aqui o 48, é isso mesmo. O sistema otimista, né? O que acontece? Kardec
quando ele começou a receber toda a instrução, toda a estrutura para codificar uma doutrina, para que se pudesse esclarecer que a vida não é só na matéria, que a transformação do corpo, que a biologia explica, né? Que sobre a evolução e a transformação, nada se perde, né? Tudo se transforma, nada se cria, tudo se transforma. Quando ele começou a ver que existia princípio inteligente, além das comunicações, que não era alucinação, era loucura, que era algo, existia uma inteligência ali querendo se comunicar e dando instruções. Porém, o que a gente vem entender nesse sistema? Kardec, quando ele codificou todo esse ensinamento no Livro dos Espíritos, virou um questionamento à luz da ciência, naquele furor da França de 1850, virou um questionamento e vários grupos se juntaram e começaram a estudar para criticar, para descobrir uma nova forma, porque é salutar e saudável que haja discussões no sentido do contraditório, mas dentro de uma premissa respeitosa e lógica. Isso que ele dizia, aquela que encara a ciência, a religião face a face. Fé verdadeira só é aquela que não é cega, que ela bate de frente e encontra razões lógicas para justificar os fatos que acontecem, que são obras divinas de Deus, não derrogando, não destruindo. Os milagres nada mais eram que a lei de Deus se manifestando através dos fenômenos químicos e físicos, biológicos, que nós não conhecíamos, que a ciência ainda não domina, né? Muita coisa hoje eles consideram que seria extremamente fantástico, sobrenatural, e que a ciência hoje já explica. O celular é uma prova disso, né? Nós nos comunicamos sem estar ligado a fio nenhum, e existe uma comunicação. Isso é o quê? É uma prova da possibilidade de usarmos a energia, a elétrica, o eletromagnetismo, tudo aquilo que começou a ser desenvolvido desde Mesmer, estudando através do magnetismo, ondas eletromagnéticas, as comunicações se tornaram possíveis e passíveis de evolução. Então, pessoal, o que a gente chama atenção aqui? Kardec viu vários grupos se reunindo, e é esse sistema que está neste capítulo 4 da parte 1ª, nesses vários sistemas em que se criaram grupos, e alguns diziam, como a gente leu semana passada, né? Tinha os grupos pessimistas, em que toda a movimentação, toda a comunicação do plano espiritual, ela foi encarada de uma forma de negação. E existe o sistema otimista, em que ele fala o seguinte, que que o sistema otimista fala? Que toda comunicação que vem, nós devemos tomar muito cuidado. Não é do demônio, são de bons espíritos. O sistema pessimista todo mundo que comunicava era demônio, era diabo, era capeta, era o Satanás. O sistema otimista, que nós temos que tomar cuidado. Por isso a gente estuda a doutrina à luz da ciência e da filosofia, porque também toda comunicação no sistema otimista é de espírito bom. Ah, não, só conversa comigo é espírito bom. E aí a gente sabe que todos têm a possibilidade de comunicar, né? Todos os espíritos, como diz Kardec lá no tópico 1, há espíritos, todos nós, independente da nossa condição de sermos bons ou não sermos tão bons, todas as nossas imperfeições, quando nós mudamos de dimensão, chegamos na pátria, voltamos para a pátria maior, que é o plano espiritual, nós queremos comunicar, nós vamos querer saber, ter notícia, dar notícia que estamos bem, ou em alguns casos pedir auxílio, pedir ajuda. Então esse sistema, esses vários grupos que Kardec codificou como linha de pensamento, formas de interpretação, existe no item 47 do Livro dos Médiuns, na parte 1ª,
o sistema otimista. Eram aqueles que diziam que todos que comunicavam eram bons. Então, tinha uma turminha, um grupo que dizia, todos que comunicavam são demônios, né? Não mexe com essas coisas que Moisés proibiu. E no sistema otimista, não. Todos que comunicam são bons. Nós sabemos que precisamos estudar e compreender como convivemos com pessoas que são boas, não são tão boas, que são viciosas, são capazes de cometer maldades absurdas, e temos pessoas boníssimas. Ao desencarnarmos, todo o nosso sentimento e o nosso cabedal de conhecimento vai conosco. A matéria foi só uma ferramenta de comunicação do perispírito, do espírito, com o corpo. O corpo volta para a sua condição biológica, mas todo o nosso campo mental, toda a nossa essência espiritual, ela estará totalmente ativa. Conforme nós estamos ligados aos prazeres materiais, ao orgulho, à vaidade, ao apego, nós estaremos, mesmo desencarnados, ainda muito vinculados às necessidades materiais. Então, nós temos que ter extremo cuidado nas comunicações. Não acreditar em tudo e nem duvidar de tudo. Para isso, nós temos que ter o quê? O conhecimento e o bom senso para avaliarmos qualquer psicografia, qualquer comunicação. Então, nós estamos estudando para entender que nem tanto a terra, nem tanto ao mar, que qualquer um pode comunicar. E o fato de nós desencarnarmos, libertarmos o nosso espírito, a nossa alma do nosso corpo, não nos torna nem santos e nem demônios. Nos torna exatamente como nós somos. Daí o convite que nós devemos melhorar, porque quando nós formos chamados à pátria espiritual, as nossas sensações, os nossos desejos já precisam estar domados. Então, o que diz no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que vai ser pedido para nós? O que vai ser perguntado? Toda a caridade que nós fizemos, como nós seremos medidos se estamos evoluindo, progredindo? Não, vai ser medido em nós, a nossa consciência. Todo o esforço que nós fizemos para vencer a nós mesmos, a nossa reforma íntima. Então, a confiança cega é o maior risco. A confiança cega faz com que nós acreditemos no charlatanismo, nos acessos de loucura, nos manipuladores, nos oportunistas. De forma alguma, todos que comunicam são do bem. A gente tem eu assisti uma palestra muito interessante de uma palestrante do Maranhão. E ela dizia o seguinte, olha, algumas vertentes religiosas, elas acreditam que só o Divino Espírito Santo comunicam com elas. E é o Divino Espírito Santo, é Deus, né? Então, assim, eles acreditam que toda comunicação, nós, quando estamos sujeitos, né, a sermos crédulos, sem termos uma fé raciocinada, sem buscarmos a lógica, aparecem as crendices. Olha, vários casos, amigos nossos, palestrantes de renome nacional e até internacional, vêm nos relatar fatos. É o caso de Raul Teixeira, que chegou no Centro Espírita no Rio Grande do Sul, onde existia um grupo de estudo, e levaram ele para conhecer lá todo o espaço, e ele viu garrafa de cabeça para baixo, garrafa de cabeça para cima, garrafa fechada, garrafa aberta, e falaram para eles que o mentor tinha alguns anos, dizia para eles que era para engarrafar alguns espíritos, tampar, depois o espírito podia sair, igual o caso da gaiola. E eles, gente, uma casa espírita em que estuda, por quê? Espíritos. Kardec, quando sistematizou no Livro dos Médiuns, o método é como estudar. Os sistemas todas as linhas de pensamento. Quando Kardec percebeu que isso estava se perdendo, ele já colocou para nos educar no caminho do conhecimento da mediunidade, a nossa responsabilidade para não cairmos na ignorância, não acreditarmos em qualquer coisa, podemos sim duvidar. Como ele dizia, olha, é melhor negar
9 verdades do que aceitar uma mentira. Então, e outra coisa, o que Kardec nos alertou com todos esses sistemas, positivo, negativo, né? O sistema pessimista, sistema de alma coletiva, sistema de sonambúlico, sistema da alucinação, do músculo estalante, tudo que nós estudamos nessas semanas passadas. O que Kardec queria nos alertar? Exatamente que a forma como se destrói uma ciência, destrói um conhecimento, e o espiritismo poderia se perder, é o que acontece com as religiões. É o quê? Abrindo-se interpretações, cada um praticando de uma forma diferenciada, ela se perde na essência. E a essência é o exemplo de Jesus. Deus extremamente bom, soberano, justo e bom. Jesus, Espírito puro, que veio à Terra para nos ensinar e dar o exemplo da justiça divina, amor e caridade. Então, se todos os que comunicam fossem bons, nós estaremos no sistema otimista, estaríamos dando vazão à nossa fé cega. Então, temos que pensar o seguinte: ora, só espíritos bons comunicam? Só existem espíritos bons no nosso orbe, no planeta Terra? Claro que não. Somos um planeta onde o mal ainda impera. Estamos caminhando para que possamos aumentar um grau nessa escala e nos tornarmos espíritos buscando uma melhora. Então, acreditar que toda comunicação do espírito, ela é de espírito bom, né? Nos falta uma fé verdadeira. Só confiar não é fé. Fé é aquela que acredita, mas ela acredita baseada numa razão, numa filosofia e numa lógica. Senão nós vamos cair no amadorismo, no infantilismo, nas loucuras que a gente vê. Eu só gostaria de contar um caso. Quando nós começamos, e é muito comum, que está muito comum, principalmente nesses tempos, que é um dos sinais que estamos caminhando para a regeneração. As manifestações, as mediunidades, a comunicação, ela tem se tornado ostensiva, ela tem ampliado, né? Todas as pessoas são capazes de intermediar, receber comunicação do plano espiritual. Então, um conhecido uma vez me contou, ele é do norte de Minas, e ele disse que a esposa dele, do nada, começou a ver uma senhora grande, gorda, morena, e essa senhora xingava ela o tempo inteiro, que ela tinha uma dívida, e essa senhora fazia medo. E ele falou o seguinte: a esposa dele foi entrando num processo de conversar com essa senhora, que ninguém via, só ela. E ele diz o seguinte: olha, num pleno feriado, eu tive que pegar o carro, porque minha mulher falou o seguinte, que ela ia ficar louca, e saiu, e ele com medo da esposa, fez tudo que ela pediu, com medo dela. E ele falou que assim, gente, eu tive que colocar meu carro numa estrada de terra, enfiar no meio de uma mata, e tinha que colocar dinheiro numa cerca, onde o espírito estava mandando ela colocar dinheiro, no meio de uma mata, numa fazenda, que eles não sabiam de quem que era. Quando isso acontece, gente, e aí depois eles foram estudar, e falou assim: nossa, ali eu vi que a falta de conhecimento, que tudo que a gente precisava ter feito, era pedir ajuda num centro espírita, era fazer uma prece, era conversar com o espírito para tentar educá-la. E ele falou que até hoje ele não sabe se eles foram, né? Essa comunicação foi para ridicularizar e tentar enlouquecer a esposa dele, que já estava desorientada, se era um espírito zombeteiro e leviano, para ridicularizar, porque ele era muito pão duro, fazer ele colocar dinheiro no meio do mato, numa cerca. Olha aí. Ou se simplesmente algum espírito devedor do passado querendo cobrar dela uma certa dívida. Então, quando eles começaram a estudar, né, aí que ele falou assim, aí eu fui entender que nem todas as vezes a comunicação não é para ter medo, mas também não é uma fé cega pula. Um jovem que eu conheci falou comigo, eu estava brincando com a minha filhinha, ele estava no 14º andar do apartamento, ele brincando, mostrando a janela, ele disse que viu uma voz e falou para ele assim: empurra ela, joga ela. E ele disse que se ele não tivesse limpo, porque ele tem algum problema com vício, que veio uma voz tão firme: joga ela. A filha dele tinha 2 anos.
Então, achar que toda comunicação é de espíritos bons é uma necessidade de estudo. Fé verdadeira é só aquela que nos leva à razão, à verdade, e a um Cristo de pura luz. Vamos lá, Carol? Vamos lá. Tópico 48. Sistema uniespírito ou monoespírito. Uma variedade do sistema otimista é a crença de que um único espírito se comunica com os homens e que esse espírito é o Cristo, protetor da Terra. Quando as comunicações são da mais baixa trivialidade, de uma grosseria revoltante, cheias de malevolência e de maldade, seria impiedade e profanação supor que pudessem provir do espírito do bem por excelência. Ainda se poderia admitir a ilusão, se os que assim creem só tivessem obtido comunicações excelentes. Mas a maioria deles declara ter recebido comunicações muito más, explicando tratar-se de uma prova a que o espírito bom os submete ao ditar-lhes coisas absurdas. Assim, enquanto uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que pode fazer bons ditados para tentá-los, outros pensam que Jesus é o único a se manifestar e que pode fazer maus ditados para experimentá-los. Entre essas duas opiniões tão diversas, quem decidirá? O bom senso e a experiência. E citamos a experiência, porque é impossível que os que adotam essas ideias tenham verificado tudo suficientemente. Quando lhes advertimos com os casos de identificação que atestam a presença de parentes, amigos ou conhecidos pelas comunicações escritas, visuais e outras, respondem que é sempre o mesmo espírito, o diabo segundo uns, o Cristo segundo outros, que tomam aquelas formas. Mas não dizem por que razão os outros espíritos não podem comunicar-se, com que fim o espírito da verdade viria nos enganar sob falsas aparências, abusar de uma pobre mãe ao fingir-se o filho por ela chorado. A razão se recusa a admitir que o espírito mais santo de todos venha a representar semelhante comédia. Além disso, negar a possibilidade de qualquer outra comunicação não é tirar do espiritismo o que ele tem de mais agradável, a consolação dos aflitos. Declaramos simplesmente que semelhante sistema é irracional e não pode resistir a um exame sério. Isso aí. A mediunidade, gente, o Espiritismo nos convida. A mediunidade é com Jesus. Jesus já nos advertia, dizendo que há falsos cristos e falsos profetas. A mediunidade deve ser utilizada para fins sérios. A mediunidade, ela tem que ser respeitosa. O médium é intérprete. O médium precisa estudar. O médium precisa ampliar seus conhecimentos, porque, na verdade, o médium interpreta. Então, os espíritos, quando se comunicam, ele comunica com os recursos que a mediunidade dá, o conhecimento, o valor moral. Quanto mais puro o vaso, mais limpa a água. Por isso que é o convite do estudar. Por isso que Jesus dizia: conhece a verdade e a verdade vos libertará. A importância de buscarmos este conhecimento, né? E esse sistema, né, o tópico 48, né, do último capítulo da parte primeira, que a Carol veio dizendo, ele também era uma linha de pensamento que começaram determinados grupos em Paris, na época que Kardec estava lá publicando as revistas e lançando os livros do ensinamento dos espíritos, com a base do Espírito da Verdade, uma pleiade de luz, sobre o comando de Jesus, que nos envia o Consolador prometido, que é a terceira revelação, gente, que a vida não é só na matéria, que nós somos espíritos criados por Deus e imortais. Então, achar que, na verdade, né, o sistema monoespírito ou uniespírito, eles achavam que só um espírito pode comunicar. E este espírito é Jesus. Como se as comunicações, às vezes, elas vêm cercadas de frivolidade, às vezes termos horrorosos. Por quê?
cada um fala do que tem na sua emoção, no seu coração. Né? Então, espíritos vingativos, espíritos revoltados, espíritos que desejam mal e que querem nos enganar, eles vão usar outras terminologias. Isso não é de Jesus. Isso não é de Deus. Né? Então, aqui ele diz bem claro, Kardec, né? Ele diz que toda linha de pensamento, se ela tem um fator que a nega, se ela tem um fator que não tem explicação, por si só, ela já está eliminada, já é um sistema que não funciona. Sistema na linha de pensamento. Metodologia é como estudar. Sistema é qual é todo o processo, o encadeamento de estudo. Na introdução do Livro dos Espíritos, eles falam que é ciclópico. Né? Quem estuda arquitetura, a turma da engenharia, eles sabem o que é isso. O que é ciclópico? É aquilo que vai encaixando pela própria natureza. E, às vezes, formam esculturas maravilhosas. Casas construídas, às vezes, de pedras, obras de arte. É a natureza, né, muitas vezes, que vai de ciclópico. Sem nenhuma intervenção humana, isso vai se formando e se constituindo. Então, na verdade, os amigos espirituais, a vida imortal, Deus, soberanamente justo e bom, não nos criaria com uma única oportunidade em que uns nascem tão felizes, com tantas condições e tão saudáveis, e outros tão deprimentes, tão com doenças, passando misérias, né? A justiça, Jesus não erra. Deus é infinitamente bom. E aquilo que nós consideramos castigo, não é castigo, é oportunidade que nós temos, ao arrependermos de algum mal que nós causamos, a gente poder fazer o bem. A gente poder pedir perdão amando muito. Sabe o caso daquele jovem que ele sofreu torturas, foi abusado pelo pai, o pai sempre bebendo, ele apanhando, ele vivendo uma tortura. Quando ele chegou ali entre os 14, 15 anos, ele falou, não mexe mais comigo que eu não aguento mais sofrer. E num desses desatinos, este filho acaba aniquilando o pai. Numa próxima oportunidade, ele chora, arrepende, ele estuda, volta, vai para a erraticidade. Não é estar errado, é voltar para a pátria espiritual. Há muitas moradas na casa do meu pai. Tudo que nós temos aqui é uma cópia grosseira do que existe no plano infinito de Deus e de Jesus. Então, esse irmão teve a oportunidade de reencarnar algumas décadas depois. E ele tinha uma coceira no corpo, uma doença horrorosa, porque ele tinha colocado ateado fogo ao pai. Ele tinha uma doença horrorosa que sentia muita dor. Mas, ao mesmo tempo, mesmo nascendo numa comunidade, numa favela, né, que a gente chama hoje de comunidade, ele foi recolhendo e cuidando dos filhos das vizinhas para que elas pudessem trabalhar. E quando ele se viu, tinha 9 crianças sob o comando dele, ele era jovem ainda. E na idade que ele deveria desencarnar de um acidente, onde o carro onde ele estivesse seria uma explosão, a espiritualidade, o seu anjo da guarda se reúne com espíritos e dizem o seguinte, olha, 9 crianças hoje dependem dele para ele alimentar, cuidar. Ele cuida dessas 9 crianças para a mãe trabalhar. A espiritualidade decide o quê? Em vez de desencarnar, ele teria sentido na pele, pelo resto da vida, as dores da pele arder, queimar e coçar, mas ele não morreria, porque o bem que ele fazia já justificava ou que ele arrependeu, e ele estava reparando uma morte, cuidando de 9 vidas. Então, não é um único espírito que comunica com o homem. Qualquer um que está no plano maior sente a necessidade de comunicar. Nós devemos ter conhecimento para não considerar isso sobrenatural, absurdo, não é de Deus. Os irmãos que comunicam de forma que não é boa, cabe a nós não julgar, afetuosamente com respeito, educar. Esta é a missão. Então, esta doutrina, né, essa linha de pensamento, esse sistema desenvolvido na França, interpretando o espiritismo como só um espírito comunica, ela é falha.
ela não é verdadeira, por quê? Qualquer um. Por que Deus permitiria que só um pudesse comunicar? Né? Então, a justiça divina é o que Kardec fala aqui. Qualquer comunicação. Como nós podemos consolar os aflitos? Quantos de nós tivemos a oportunidade de, numa reunião mediúnica ou diante de uma aflição, ver tantos espíritos sofrendo, desesperados, e ao receber uma instrução, meu irmão, você está numa casa de paz, bons espíritos cuidam, olha, tem alguém aí ao seu lado, você não está sozinho, vamos fazer uma prece. E aí tudo isso melhora e evolui, né? Então é irracional achar que só um espírito pode comunicar, né? Vamos lá, Carol, para o próximo? Vamos lá. Denise, o próximo tópico, 49, ele tem 10 subtópicos. Como que você quer fazer isso aí? Eu acho importante a gente ler, vamos ler de 2 em 2? Aí eu comento mais rápido. Então, vamos lá. Tópico 49, sistema multiespírita ou poliespírita. Todos os sistemas que examinamos, sem excetuar os negativos, fundamentam-se em algumas observações, mas incompletas ou mal interpretadas. Se uma casa é vermelha de um lado e branca do outro, quem a vir só de um lado afirmará que é apenas vermelha ou branca e estará ao mesmo tempo errado e certo. Mas quem a vir de todos os lados dirá que tem as duas cores, e só ele estará realmente com a verdade. Acontece o mesmo com as opiniões sobre o espiritismo. Pode ser verdadeira sobre certos aspectos e falsa se a generalizarem, tomando como regra o que é apenas exceção, interpretando como tal o que é somente uma parte. Por isso dizemos que quem desejar estudar seriamente esta ciência deve aprofundar-se bastante e durante longo tempo, pois só o tempo lhe permitirá perceber os detalhes, notar as nuances delicadas, observar uma infinidade de fatos característicos que serão como raios luminosos. Mas se permanecer na superfície, expõe-se a julgar prematuramente e, portanto, de maneira errônea. Vejamos os resultados gerais a que chegamos através de uma observação completa e que hoje formam a crença, podemos dizer, da Universidade dos Espíritos, porque os sistemas restritivos não passam de opiniões isoladas. Primeiro, os fenômenos espíritas são produzidos por inteligência extracorpórea, ou seja, pelos espíritos. Segundo, os espíritos constituem um mundo invisível e estão por toda parte. Povoam os espaços até o infinito. Há espíritos incessantemente ao nosso redor e com eles estamos em contato. Pessoal, esse outro sistema, né, que Kardec coloca para a gente é o sistema multiespírita ou politeísta, né? Isso aqui é o que a gente pode entender, o que ele fala assim, olha, tem uma certa essência, esse tópico 49, ele existe uma certa lógica, porque todo espírito pode comunicar, sim, né? Mas o que ele nos alerta é que precisamos tomar muito cuidado para não interpretarmos de uma forma errônea, errada. Gente, a minha amiga Ziléia, desculpa interromper, beijo nessa amiga linda, uma grande trabalhadora. Nós logo vamos levar para fazer palestra no FEAC, é só voltar presencial. Nós não podemos, de forma indevida também, pegarmos todas as informações e interpretarmos conforme a nossa necessidade. O médium, aquele intérprete, né? Aquele que está intermediando, tem que ter um certo filtro. Ninguém, como Chico Xavier, né? Assim, vários, né? Mas Chico Xavier é um exemplo para a gente de todas as comunicações, como ele pegava aquele impacto e filtrava. O que a gente percebe pelas interpretações boas ou más? Aqui para frente a gente vai colocar pelo vocabulário, pelo jeito, né? Mas aqui ele diz bem claro o que Kardec nos convida aqui. Quando ele mostra, Chico Xavier dizia que a verdade tem 3 lados. O lado que eu vejo, o lado que você vê e a verdade em si. Então, aqui ele mostra com um exemplo muito simples
Kardec, de uma forma muito científica. Se eu estou vendo a parede vermelha e do outro lado ela é branca, a minha verdade é a parede vermelha. A verdade da nossa irmã em ver a parede branca também é uma verdade. Então, temos que tomar cuidado e termos conhecimento para respeitarmos aquilo que é o conhecimento que o outro vê e aquilo que de verdade é. Então, é isso que ele traz aqui. Então, pelas consequências gerais, né, que a gente pode deduzir, o que é que forma uma crença? Né? A universalidade dos espíritos. Isso é fundamental para a gente entender. Todos os sistemas restritivos, porque os sistemas restritivos, ou seja, tem alguma restrição, eles não passam de opiniões isoladas. Então, cada um dos sistemas que nós estamos aqui há 3 semanas falando deles, eles são opiniões isoladas que, pela lógica, pela ciência e pela filosofia, se desmontam. E aí ele vem mostrar o seguinte, tópico 1, os fenômenos espíritas. Quando ele diz espírita, gente, não é a casa espírita, o movimento espírita. Os fenômenos é a vida no plano espiritual. Os espíritos se comunicando nesse intercâmbio conosco, numa dimensão em que nós, presos numa matéria bruta, ainda muito envolvidos nas questões materiais, não conseguimos enxergar essa dimensão espiritual, onde está a nossa essência, o nosso perispírito, a nossa alma. Os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, ou melhor, pelos espíritos. Então, ele quis dizer, toda essa, a vida espiritual, a vida verdadeira criada por Deus, e cada espírito que se comunica, né? Todo o fenômeno que ele produz, não só na comunicação, mas pela sua energia, pela capacidade de interferir, sim, na matéria e fazer movimentar, né? Seja de forma rude ou não, mas tem uma interferência, sim. Porque o espírito desligado do corpo, ele tem uma percepção e uma sensação, sentidos muito mais aguçados do que o nosso preso à matéria. E no segundo tópico, ele diz, os espíritos constituem um mundo invisível. Estão por toda parte, povoados em todos o infinito. E sem cessar, eles estão ao nosso redor, sempre em contato conosco. Não tem ninguém que nunca ouviu alguém chamando, olhou para trás, não tinha ninguém. Não tem ninguém que nunca sonhou com algo, que tem certeza que viveu aquilo. Não tem nenhum de nós, por mais que nós queiramos negar ou não, que pensamos em alguém e o telefone tocou. Não tem ninguém que vai negar que pensou em alguém do nada, ligou essa pessoa que estava precisando falar conosco. Então, essa comunicação e esse intercâmbio não tem como negar. Vamos lá, Carol? Vamos lá. Terceiro, os espíritos agem constantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, sendo uma das potências da natureza. Quarto, os espíritos não são entidades à parte na criação. São as almas dos que viveram na Terra ou em outros mundos, desprovidas do seu envoltório corporal, do que se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados e que, ao morrer, nos tornamos espíritos. Pessoal, o livro O Consolador de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, ele tem um capítulo inteirinho falando sobre o estudo da mediunidade, a importância desse intercâmbio de conhecermos a mediunidade. E aqui no tópico 3, ele diz, os espíritos, Kardec, mostrando dentro do sistema multi-espírita, mostrando uma essência do espiritismo, mostrando essa possibilidade, olha aqui, os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, e eles são forças da natureza. Tudo que é da natureza é criação divina de Deus. Então, o fluido cósmico universal, o halo divino, é a matéria que nós não enxergamos. Que onde os cientistas falam que a matéria escura, que eles diziam que é o nada, eles já afirmam pela física quântica que o nada não existe. E essa transformação físico-química, biológica, na vontade divina, na criação dos mundos e dos
dos órgãos e dos espíritos, ela tem todo a dimensão, todas as dimensões, do mais bruto ao mais evoluído, toda ocupada, né, por Deus, pelas criaturas criadas por Deus. Então, elas são o quê? Forças da natureza. E ele vem reforçar que os espíritos, Deus tudo cria, mas os espíritos, essência, o que é o espírito? É o princípio inteligente, criação divina. Os espíritos, eles não são seres à parte. Ninguém está à parte da criação. Deus, soberanamente justo e bom, ele nos criou, centelha, essência divina. E aí ele diz que as almas dos que viveram sobre a terra ou em outros mundos, o que é que Jesus dizia? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, gente, por mais que possa nos doer, neste momento, estamos vendo despedidas, mas possamos entender que estarmos no plano, voltarmos para a pátria espiritual, estarmos no plano espiritual, é nos libertarmos de uma amarra, de uma reparação que foi vencida. Que foi vencida. Nós que ainda temos o que aprender, nós que ainda não tivemos as nossas missões, compromissos resgatados, estamos aqui. Os nossos irmãos que se libertam pela luz do amor e pelo chamado divino, se libertaram. Foi aberta a gaiola. Estão na casa de Deus Pai. Estão nos braços de bons espíritos e espíritos de luz. Então, aqui no livro dos médiuns, no tópico 49, quando ele diz, né, que nós, o que é alma? O que vem nos ensinar é, didaticamente, gente, Kardec colocou e nos explicou, por indicação dos espíritos do plano maior, para nos ensinar que, vamos denominar alma, é esse espírito centelha divina, quando está enlaçado no corpo físico, chamamos de alma. O corpo físico é só uma ferramenta temporária para que esse espírito se manifeste. Cessadas as forças orgânicas do nosso corpo, este corpo volta para a sua transformação física biológica e a nossa alma, o nosso espírito continua na pátria maior. Então, é o que ele quer dizer. Quando nós, espíritos reencarnados, alma, morrendo o corpo, nos tornamos, voltamos com a condição espiritual. Espíritos, que foi a mesma condição quando chegamos, ligando célula a célula à criação divina, à bondade dos nossos pais, que nos permitiram, através de uma gestação, vincular este nosso espírito a este corpo. Chamado voltar à casa do Pai. A desvinculação célula a célula, órgão a órgão. E voltamos encantados. Deveríamos voltar, como diz Chico. Precisamos chegar ao túmulo muito melhor que chegamos ao Deus. E voltamos encantados para a casa do Pai. Nós morremos matéria. E na imortalidade do Espírito, nos libertamos para a pátria maior. Vamos lá? Quinto, há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Sexto, estão submetidos à lei do progresso e todos podem chegar à perfeição, mas como dispõe do livre-arbítrio, alcançando-na dentro de um tempo mais ou menos longo, segundo seus esforços e a sua vontade. Aqui Kardec colocou em 10 tópicos a realidade do plano espiritual. Há espírito em todos os graus. Questão número 100 do Livro dos Espíritos. Didaticamente, Kardec colocou 3 ordens e 10 classes, sendo a primeira, o nosso maior exemplo, Jesus, espírito puro, onde não existe nenhuma imperfeição. Então, essa escala espírita, né, todos os graus de bondade, de malícia, de saber e de ignorância, nós devemos estudar lá no Livro dos Espíritos, questão 100. Porém, gente, aqui ele vem dizer, nos alertando, né? Há, sim, espíritos que já reencarnaram, renasceram muitas vezes, já aprenderam
em várias vivências, já estão em busca de se tornarem melhor. Mas nós também convivemos, principalmente no planeta de prova e expiação, muitos de nós, a maioria de nós, ainda aqui no planeta, temos, né, de alguma forma, somos recalcitrantes, espíritos teimosos, e a maioria ainda muito vinculada à matéria, buscando só prazer, orgulho, vaidade, cegos na matéria, querendo só prazeres volúveis e supérfluos, nós somos imperfeitos e ainda fazemos o mal ao próximo. Então, há espíritos, por quê? Alguns são muito evoluídos, porque Deus fez evoluído? Não. Já reencarnaram mais vezes, tiveram mais vivência e, por vontade própria, decidiram querer ser melhores. Mas nós convivemos com espíritos também que têm menos reencarnações, ou que são mais teimosos no perdoar, de querer tirar sempre vantagem, né? Esquecem, muito ligados à matéria, a hora que volta, que reencarna, volta de novo a ter um laço forte com as coisas materiais, esquecendo de Deus, negando, né? Nos tornamos muito materialistas. Então, o que ele quis dizer? Há todo tipo de espírito. Todos nós seremos o quê? Perfectíveis. Todos nós encaminharemos para a perfeição. Todos nós. Jesus, ele enxerga em cada irmão aquele que a gente sabe da pior atitude na história, que matou, humilhou. Jesus enxerga nele uma criança que vai aprender a amar, vai se arrepender do mal, vai fazer para reparar e vai evoluir. Nós somos perfectíveis, como na obra de Leon Denis ele diz, né? Todos nós somos perfectíveis. Nós vamos alcançar a melhor, a perfeição. Se tem uma coisa fatal na vida, é sabermos que nós caminhamos para a perfeição. Mas o caminho é de cada um de nós. Então, todos os espíritos estão submetidos à lei do progresso. E cada um de nós vai demorar mais ou menos, vai sofrer mais ou menos, conforme o esforço e domar a nossa vontade. Vamos lá? 7. São felizes ou infelizes, conforme o bem ou o mal que fizeram durante a vida e o grau de desenvolvimento a que chegaram. A felicidade perfeita e sem nuvens só é alcançada pelos que chegaram ao supremo grau de perfeição. 8. Todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem manifestar-se aos homens, e o número dos que podem comunicar-se é indefinido. Isso aí. Olha só. Felizes ou infelizes, porque o que nós temos aqui é uma felicidade relativa, né? Segundo, a obra que nós fazemos, as nossas escolhas, o grau de adiantamento que nós temos, né? Para alguns, ter uma vida de renúncia, como o Chico Xavier tinha, era uma tortura, era um absurdo, era esquisito, né? Quando nós encontramos pessoas que são capazes de suportar a dificuldade e ainda ajudar o outro, nós os criticamos. E aqui ele diz, todos os espíritos, né, independente da circunstância, eles podem se manifestar aos homens. Números dos que podem se comunicar é infinito. O que ele quis dizer no item 7 é característica do espírito. Feliz ou infeliz vai depender do que cada um fez para a sua chegada à perfeição. Nós estamos caminhando. Jesus, o espírito mais puro que já veio à Terra, tanto que ele já era um espírito crístico, já tinha alcançado a perfeição, já tinha encontrado a luz, né, toda a sua evolução da pureza. Por que a gente fala em pureza e luz? Porque conforme estamos ainda presos em sentimentos que nos fazem, que fazemos o mal ao próximo e a nós mesmos, nós andamos em sombra, em escuridão, em energias deletérias, que o nosso perispírito, que é o modelo organizador biológico. O nosso corpo é reflexo do nosso perispírito, que reflete toda a nossa essência de pensamento, sentimento e atitude. Joana de Ângeles fala muito sobre as nossas dores psicológicas, nossas capacidades de perdoar, de amar, de vingar, de fazer o mal ou de fazer o bem, e que muitas vezes nós consideramos que um irmão que nasce com deficiência, a gente considera isso um absurdo, algo muito ruim. No nosso modelador, organizador biológico, tem o reflexo das nossas ações.
Então, aquele irmão que nunca aceitou, por que que ele manca? Por que que ele tem esse defeito na perna? Né? E ele procurou Chico muito tempo e reclamou muito tempo. E depois de muito reclamar, quando ele começou a parar de reclamar e ajudar a distribuição de cesta básica e a fazer caridade, depois de muito tempo foi dito a ele, meu irmão, agradeça a Deus que você tem só uma perna com problema. Porque quando você estava dirigindo, né, tocando, né, a biga lá para os poderosos romanos, você nem era o poderoso, mas você não importava de passar por cima da perna das pessoas. Então, é este conhecimento que vem nos explicar, né? Porque a felicidade é nós entendermos que não existe o mal, a oportunidade de reparar e de aprendermos a amar. Vamos lá, Carol? Ô, Denise, o tempo está meio curtinho, então eu sugiro que a gente encerre isso aqui e volte pelo menos para terminar esse tópico 49. Vamos tentar terminar os 50 e os 51? Tá, beleza, então. Pessoal, Então explica aí, Carol, por favor. vamos encerrar aqui agora. Em 2 minutinhos a gente já volta, tá bom? Obrigada, pessoal. Todo mundo de volta. Até já. Até já.